E eu tenho certeza que você está super empolgado para a gente continuar a viajar pelo livro de Atos, né? E não é viajar na maionese não, tá, gente? É explorar esse livro que é tão fantástico. Então, nós já vimos, semana passada, nós dividimos a aula da seguinte forma. A gente está estudando nessas 2 primeiras semanas os capítulos de 1 a 12, que na verdade estamos estudando 20 eventos principais dos capítulos de 1 a 12. E aí depois que terminar, né, os eventos hoje, no caso, a gente já semana que vem entra numa outra dinâmica, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar mais 10 eventos. Mas eu quero saber se você está afiado na matéria, então você já pode destacar aí uma página do seu caderno, tá? Para a gente fazer o nosso quiz. E é importante você escrever a resposta, tá bom? Para que você possa checar, colocar se está correto e se autoavaliar, tá bom? Então, vamos fazer isso bem rapidinho, gente. E as respostas são muito curtas, então eu vou falar a pergunta e você coloca a resposta rapidinho e a gente vai corrigindo no momento, tá bom? Então, quando eu fizer a pergunta, você não vai responder imediatamente, você vai escrever. E aí, quando eu pedir a resposta, é que você vai corrigir. E vai falar também, compartilhar a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Para quem foi escrito o livro de Atos? Não fale, escreva. Para quem foi escrito o livro de Atos? Já? Escreveu? Deu tempo? Para quem foi, gente? Teófilo. Muito bem. Pode colocar aí, se você acertou, já coloca um certinho do lado. Próxima pergunta. Lucas e Atos juntos representam que porcentagem do Novo Testamento? Escreva. É um número, né, gente? Uma porcentagem. Já? Quantos por cento? 25. Poucas pessoas respondendo, gente. Vamos lá. Terceira questão. Quantos dias se passaram entre a ressurreição e a ascensão de Jesus? Escreva aí. Tá? Escreva no seu papel. Já? Pode falar. 40 dias, isso mesmo. Da ressurreição à ascensão de Jesus, 40 dias. Quem acertou essa? Olha, bastante gente. Vamos lá, próxima. Quantas pessoas viram Jesus depois de ressuscitar? Anote aí. Quantas pessoas viram Jesus depois de ressuscitar? Já? Pode falar. 500 e... A Bíblia diz que é mais de 515 pessoas, então tá certo, é isso mesmo. 515 pessoas. Quinta pergunta. Em que lugar Jesus instruiu que os discípulos ficassem até serem batizados com o Espírito Santo? Anote aí. Que lugar Jesus instruiu? Já? Pode falar. Jerusalém, muito bem, é isso mesmo. Próxima pergunta. De que modo Jesus foi para o céu com a promessa de que voltaria da mesma forma? Anote aí, é uma palavra só. De que forma Jesus foi para o céu? Olha, tem gente que está anotando e já fica me olhando. Qual é a resposta? Numa nuvem, muito bem. Sétima pergunta. Nos dias depois da ascensão de Cristo, quantos irmãos havia no grupo que se reunia para orar? Note aí. Quantos irmãos havia no grupo? Já? Pode falar. 120 pessoas, cerca de 120 pessoas. Oitava questão. Quem foi escolhido para ficar no lugar de Judas? Escreva aí. Não decola. O seu irmão tem que acertar. Já, pode falar. Matias, ele foi o substituto de Judas. Nona questão. Quantos dias se passaram da crucificação de Jesus até o dia de Pentecoste? Anote. Quantos dias? Já, pode falar? 50, muito bem. Próxima pergunta é a 10ª. No dia de Pentecoste, em Jerusalém, havia judeus de quantos lugares que ouviram as grandezas de Deus nas suas línguas nativas? Anote aí, é só um número.
Já? Pode falar. 15, mais ou menos 15 nacionalidades. 11ª. Quantas pessoas creram e foram batizadas no dia de Pentecoste? Anote aí. Quantas pessoas creram e foram batizadas no dia de Pentecoste? Já, pode falar. 3.000 pessoas se converteram com a pregação de Pedro. Então é isso mesmo. 12ª. Qual versículo que fala das 4 atividades da igreja? Anote. Qual versículo? Já pode falar. Isso, Atos 2:42, certinho. Próxima pergunta. Como se chama a Assembleia dos Líderes Religiosos de Israel? Anote. Já, pode falar. Sinédrio, muito bem. Próxima pergunta. Qual o versículo que diz que não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus Cristo? Pode anotar, não tem como. Já, pode falar. Atos 4:12. Olha, eu só ouvi aqui desse lado, hein? O restante está voando. Atos 4:12. Próxima pergunta. Barnabé era natural de que lugar? Anote. Barnabé era natural de que lugar? Já pode falar? Chipre, isso mesmo. Só você lembrar de Chipre, né? Chipre, parecido. 16ª. Qual o significado do nome Barnabé? Anote. Qual o significado do nome Barnabé? Já pode falar? Encorajador, muito bem. 17ª. Qual o nome do casal que conspirou para mentir para o Espírito Santo? Anote. Bem fácil essa. Qual o nome do casal? Já pode falar? Ananias e Safira, muito bem. 18ª. Em qual versículo Pedro afirma: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens? Anote. É uma referência, tá? Uma referência de versículo. Já, pode falar? Eita coragem. Mas eu ouvi alguns falarem. Atos 5:29. Então, quem colocou isso, pode colocar aí certinho. 19ª. Qual o nome do fariseu que disse: se a atividade for de origem humana, fracassará. Se for de Deus, não poderá impedir, pois estará lutando contra Deus. Anote aí quem falou isso. Já? Podem falar? Gamaliel, muito bem. E a última pergunta: quantos homens foram escolhidos para servir e cuidar das necessidades físicas do povo de Deus, para que os apóstolos se dedicassem ao ensino da palavra? Anote aí, quantos homens? Já? Quantos? 7 homens, 7 servos. E é isso aí, gente. Parabéns para você que anotou, que respondeu. Nossa, até para bater palma vocês estão devagar, hein? Jesus amado. Mas, gente, vamos lá, vamos ficar atento que a nossa aula já vai começar. Ok, vamos para o nosso próximo evento. 11º evento. Mas antes de começarmos, deixa eu relembrar onde paramos, né? Na aula passada, nós vimos que estava rolando ali umas dificuldades na igreja, não é? E alguns irmãos estavam tendo algumas discussões. Por quê? Devido à distribuição de alimentos na igreja. Por isso, os apóstolos tiveram a ideia de selecionar 7 homens para resolver esse problema, porque o ministério da pregação, do ensino, não podia ser negligenciado. E ali mais do que nunca, porque não existia a Bíblia, né, gente? Não tinha a Bíblia completa. Então, aquelas pessoas, aquela igreja que estava crescendo cada vez mais, ela precisava de ensino, precisava que os apóstolos estivessem ali diretamente ensinando aquelas pessoas. Tá? Então, eles selecionaram 7 homens para cuidar desse problema, que era a distribuição de alimentos para as viúvas. E como falamos nas aulas anteriores,
não tinham pessoas que passavam necessidades, porque a igreja era muito generosa. Então, o problema aí era a distribuição mesmo, tá? Mas, esses homens, para que fossem escolhidos, eles tinham que entrar aí em um critério de 3 pontos, tá? Eles precisavam ter bom testemunho, ser cheios do Espírito e também ser cheios de sabedoria, tá? Bom testemunho, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E aí, entre esses 7 homens, um se destacou e muito. É tanto que a Bíblia ela fala mais desse um aí, que é Estevão. E esse é o evento que nós vamos falar agora, tá? Estevão, 11º evento. Esse evento está em Atos capítulo 6 e capítulo 7. E Estevão se destacou porque ele realizava sinais e maravilhas. Ele tinha o poder de Deus. A Bíblia deixa isso claro. Ele era cheio da graça e do poder de Deus. Ele realizava maravilhas visíveis, curas. E era um homem que tinha um testemunho inabalável, gente. E por causa dessas maravilhas que ele realizava, né, desses sinais, as autoridades judaicas tiveram inveja dele. E essa inveja foi tão grande que eles contrataram algumas pessoas para dar falso testemunho contra Estevão, de forma que ele foi levado ao sinédrio ali por causa dessas falsas testemunhas. Essas falsas testemunhas diziam que Estevão ele blasfemava contra Moisés e contra Deus. E a discussão acabou se tornando muito forte ali. Mas as pessoas que estavam no sinédrio naquele dia notaram que o rosto de Estevão, ele era como o rosto de um anjo. E aqui eu quero atentar para algo que aconteceu muito parecido lá no Velho Testamento, quando Moisés desceu do Monte Sinai. O rosto dele resplandecia. Acredito que tenha acontecido a mesma coisa nesse evento aqui. Então, o sumo sacerdote perguntou para Estevão se aquelas acusações que faziam contra ele eram realmente acusações verdadeiras. E é nesse momento que Estevão dá uma aula de história judaica para aquelas pessoas. E ele começa em Atos capítulo 7, versículo 2, dizendo: Irmãos, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai. E aqui ele se encaixa junto com aquelas pessoas. Ele mostra que ele também era judeu. Ele também é judeu. Então ele conhece a história. Então, dessa forma, Estevão mostra que é judeu e que faz parte da família deles. E ele descreve toda a história de Israel, desde Abraão até Salomão. Ele cita o profeta Isaías para mostrar que Deus ele não habita em locais feitos por mãos humanas. E, por fim, ele finaliza aí o seu discurso de uma forma corajosa e ousada. Ele diz: vocês mataram o Messias e os profetas que vieram antes dele, chamando aqueles homens de assassinos. E com isso, ele decreta a sua morte, a sua sentença de morte, porque aqueles líderes ficaram furiosos. E a fúria foi tanto que eles rangiam os dentes. Vocês já viram alguém rangendo os dentes? Você já viu alguém com bruxismo? A pessoa dorme, né, e os dentes ficam rangendo. Agora imagina isso com raiva, de raiva, rangendo, mostrando os dentes para as pessoas. E isso aconteceu com aqueles líderes. Eles tiveram raiva, chamaram Estevão de blasfemo e gritavam contra ele. Mas Estevão, naquele momento, cheio do Espírito Santo, ao olhar para o céu, viu Jesus de pé à direita de Deus. E mesmo dizendo isso para aquelas pessoas, eles preferiram tapar os ouvidos e gritar para que não ouvissem Estevão. Então, como crianças mesmo, taparam os ouvidos e não quiseram ouvir Estevão. Não quiseram ouvir o que ele dizia, porque eles, no fundo, sabiam que aquilo era verdade. Mas a inveja era tão grande que eles preferiram não ouvir. Depois disso, levaram Estevão para fora da cidade e ali ele foi apedrejado. Mas antes de ser apedrejado, quase morrendo, ele pediu para que Deus perdoasse aquelas pessoas e não computassem a eles aquele pecado. Olha só o testemunho, o caráter que esse homem tinha. Como eu disse no começo, cheio do Espírito Santo, com um ótimo caráter e cheio de sabedoria. E essa morte de Estevão mostra para a gente o primeiro mártir da igreja, o primeiro que morreu pela causa de Cristo. E isso aconteceu mais ou menos como esse vídeo mostra, gente.
Ok. Gente, então questão de prova aí, tá? Estevão foi a primeira pessoa a morrer pela causa de Cristo. Quem foi a primeira pessoa a morrer pela causa de Cristo? Estevão. Então coloque aí questão de prova, deixa uma parte bem visível, tá? E agora, nós temos 30 segundos para fazer o desenho do 11º evento de Estevão, tá? Você pode colocar aí alguém sendo apedrejado, né? As pessoas com as pedras na mão. Use sua criatividade. Relembre aí a criatividade da aula passada que você teve. Ok? Se você não terminou, pode terminar em casa. Vamos para o próximo evento. E um dos que estavam lá durante o apedrejamento de Estevão era um homem chamado Saulo. E Saulo, como vocês devem saber, era um homem, né, ou vocês já ouviram falar, era um homem perseguidor da igreja. E as pessoas deixaram as suas capas aos pés desse homem, porque ele consentia em tudo aquilo que estava acontecendo. Muita circulação de pessoas e circulava também muito dinheiro, porque era uma cidade muito rica. Havia também uma disseminação assim, de culturas diferenciadas e também muitas escolas filosóficas. Então, essa era a cidade natal de Saulo. Esse, então, era o primeiro fato importante. Agora, o segundo fato importante sobre a vida de Saulo. Saulo, ele tinha dupla cidadania. Então, Saulo, ele era judeu, né, como vocês já devem saber, e os pais de Saulo eram
extremamente ortodoxos, ou seja, aquele judeu bem conservador. Eles eram de boa condição social, né, bem financeiramente, e eles seguiam à risca as tradições judaicas. Então, eles eram bem rigorosos com o cumprimento das tradições judaicas. Por isso que Saulo seguiu o mesmo caminho. Então, o próprio Saulo fala que ele era da tribo de Benjamim e era um verdadeiro hebreu. Ao 8º dia foi circuncidado, né, como manda a tradição judaica, como manda a lei, na verdade. Aos 6 anos, ele entrou na escolinha de rabinos, então entrou bem cedo, né, ainda era bem criança. E aos 13 anos, ele adquiriu os direitos de homem adulto, que é chamado bar mitzvah, que é a cerimônia de maioridade para um judeu, de maioridade religiosa para um judeu. Então, o judeu ele é considerado um judeu maior de idade a partir dos 13 anos, que é o bar mitzvah. E esse era o Saulo judeu. Mas, além dessa cidadania, ele também tinha cidadania romana. Então, essa é questão de prova também, tá? Além de judeu, qual era a outra cidadania de Saulo? Ele era romano, tá? E ser romano, gente, ser um cidadão romano, era sinônimo de uma pessoa que tinha privilégios, que tinha mais benefícios do que o restante da população. Era uma pessoa que partilhava das mesmas, no caso, dos mesmos direitos, né? De direitos elevados em relação às outras pessoas, por ser alguém que era cidadão romano. E além disso, Saulo ele não era só cidadão romano, mas ele era cidadão romano por nascimento. Por quê? Porque provavelmente o pai de Saulo ele era um judeu que foi nascido em Roma. Então, essa cidadania romana passava também para os filhos. Então, Saulo ele adquiriu essa cidadania porque seu pai provavelmente era um judeu nascido em Roma. E essa cidadania, que era por nascimento, ela era muito melhor do que a cidadania comprada, porque também podia comprar a cidadania. Era bem caro, mas também podia comprar. Só que a cidadania romana de nascimento era bem mais vantajosa, porque tinha muito mais benefícios. Agora vamos para o terceiro fato, tá? Saulo era fariseu. Então, a linha religiosa de Saulo era fariseu. Ele era fariseu e filho de fariseu, tá? Então, questão de prova. Qual era a linha religiosa de Saulo? Coragem, gente, vamos lá. Não importava, gente, o lugar do mundo em que o judeu nascesse. Seja em Roma, seja em Tarso, aquele judeu ele ia ser criado dentro das tradições, dentro da lei rigorosa do judaísmo. Então, não importava se não era em Jerusalém. E Saulo ele foi criado, embora ele não morasse em Jerusalém, ele foi criado com todo o rigor da lei de Moisés, como se estivesse em Jerusalém. E no meio de todos os povos e nacionalidades pagãs que existiam ali, naquele mundo romano, os fariseus, eles costumavam se destacar pelo seu erudismo, né, por serem eruditos e muito alfabetizados, muito conhecedores de tudo. E destaca-se entre esses fariseus como um menino prodígio, Saulo. Saulo, ele se destacava na época. Só para você ter noção, Saulo, ele falava cerca de 3 línguas, que era o grego, o aramaico e o hebraico. Então, a Bíblia deixa muito claro que ele falava essas 3 línguas. Então, o aramaico era a língua que era falada dentro das famílias, né, judaicas. O hebraico era a língua falada dentro das sinagogas. E o grego era a língua falada naquela época no mundo romano. E ele falava as 3 fluentemente. Na carta aos Gálatas, o próprio Saulo, né, ele fala assim que ele se destacava entre os demais judeus. E, de fato, isso era algo realmente que ocorria, porque ele era um estudante fervoroso da lei. E ele se destacou a tal ponto que ele foi selecionado para estudar na escola de Gamaliel. Vocês lembram de Gamaliel?
A gente até revisou no início da aula. Então, Gamaliel foi aquele homem, né, que falou aquele versículo, né? Se esse movimento for de Deus, fracassará, mas se for algo se for de homens, fracassará, mas se for algo vindo de Deus, nada poderá impedir. Foi esse homem, Gamaliel. E naquela época, estudar na escola de Gamaliel, gente, era como se um manauara, né, saísse daqui e fosse selecionado para estudar em Harvard. Então, era algo realmente assim muito relevante, porque Gamaliel, ele era considerado naquela época um Salomão daqueles tempos. Então, ele era um cara realmente muito conhecedor, né, muito estudioso. E Saulo, provavelmente, quando ele estava em Jerusalém, no apedrejamento de Estevão, ele estava lá porque ele estava estudando, né, na escola de Gamaliel. Provavelmente era isso. Mas, só para relembrar você, quem eram os fariseus? Né? Com certeza você deve ter já ouvido falar, né, mas eu quero pincelar bem rapidinho aqui com você, só para relembrar você, para você entender o contexto da vida de Saulo, né? Por que ele odiava tanto o crente. Então, os fariseus, eles surgiram nos 400 anos de silêncio, que também é chamado de período interbíblico, né? E antes do Império Romano, quem dominava o mundo eram os gregos. E os gregos, eles tinham uma cultura hedonista. O que quer dizer isso, né? É muito fácil. Viver a vida doidado. Fazer o que quer, não ligar para o que as pessoas falam, nem para o que Deus pensa, é viver no pecado. Era isso. E a cultura grega, ela era marcada por essa característica, muito parecido com os dias atuais, né, gente? Então, a cultura grega, ela era marcada pelo hedonismo. E os fariseus, eles surgiram, né, foi um grupo de judeus que surgiu com essa proposta de contrapor essa contaminação pelo hedonismo dentro do judaísmo. Então, por isso que o nome fariseu quer dizer separado, porque eles realmente viraram um grupo separado para preservar a lei judaica, preservar as tradições judaicas. E, de certa forma, gente, a gente pode até pensar assim, poxa, os fariseus, eles tinham uma boa intenção, né? No início, sim. Mas, com o passar do tempo, eles foram se perdendo, né? A gente sabe que a fama deles no evangelho era péssima. Então, eles foram se perdendo na proposta inicial e acabaram se atrapalhando e saindo do caminho, realmente, que eles haviam traçado no início. Para os fariseus, relacionamento com Deus, ele era composto de duas frentes, né? De duas formas. Primeiro, conhecer a lei de Moisés, que é a Torá. Tá? E o que é a Torá? A lei de Moisés é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, se cair na sua prova, né, pergunta de prova, Torá é o nome dado a qual conjunto de livros do Velho Testamento? Você vai responder o quê? Pentateuco. Então, essa é a Torá. E, para eles, relacionamento com Deus era conhecer a Torá. E a segunda maneira, né, de se relacionar com Deus também era praticar muitos rituais para garantir e guardar toda essa lei. Então, são essas duas formas. E Saulo fazia isso muito bem. Por isso que ele era um fariseu bem rigoroso. Agora nós vamos ver o quarto fato sobre a vida de Saulo, e último, tá? Que era o pensamento de Saulo. Gente, Saulo, ele era um dos 6.000 fariseus que estavam em Jerusalém quando Jesus ele foi morto e crucificado. Ele era contemporâneo de Jesus, ele só era um pouco mais novo que Jesus. Então, ele viveu na mesma época que Jesus. Inclusive, seus próprios mestres, colegas de sala, eles foram aqueles que crucificaram Jesus, que mandaram, né, condenaram Jesus. E Saulo, ele considerava Jesus uma fraude. Para ele, Jesus era uma mentira. E Jesus não havia ressuscitado. Na cabeça dele, isso tudo era uma mentira. Para ele, os cristãos eram pessoas de mente fraca, né, e que precisavam ser presas ou exterminadas para que eles não contaminassem os judeus. Então, a cabeça de Saulo era essa, por causa da sua criação. E defender a fé, né, era a missão da vida de Saulo. Só que ele não sabia, até aquele momento, que ele estava jogando do lado errado.
né? Saulo, ele respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Mas por quê, né? Como Deus podia usar esse homem? Mas foi exatamente isso que Deus fez. Deus usou as circunstâncias da vida de Saulo, a sua criação, o seu modo de vida, o ambiente em que ele viveu, o lugar que ele nasceu. Deus usou tudo isso para cumprir o seu propósito na vida de Saulo. E Deus, ele faz a mesma coisa com a gente. Ele usa as circunstâncias da nossa vida para cumprir os propósitos dele nas nossas vidas. E agora você tem 30 segundos para pegar o seu papelzinho do desenho e fazer o desenho de Saulo, tá? De Saulo antes da conversão. Já está valendo, tá? Pode desenhar aí. Quem está com papel? Estou vendo poucas pessoas com papel. Levante seu papel aí, levante seu papel. Tem pouca gente com papel. Isso vale nota, hein? Acabou, agora vamos para o próximo evento. Isso mesmo. E Saulo foi um dos grandes responsáveis pela perseguição aos seguidores de Cristo, como mesmo você já está chegando à conclusão, né, que era dessa forma. Ele ia de casa em casa, perseguindo homens e mulheres, prendendo essas pessoas. E por causa disso, os seguidores de Cristo se espalharam, né, pela região da Judéia e também de Samaria, e por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho. Um desses discípulos foi Filipe. Ele propagava o Evangelho, fugia e não perdia a oportunidade. Anote aí o nome do nosso evento número 13, o Ministério de Filipe. Evento número 13, o Ministério de Filipe. Referência a Atos, capítulo 8, a partir do verso 4. Já? E só para deixar bem claro para você, esse Filipe não é o apóstolo, tá? Ele fazia parte daqueles 7 servos que o David estava aqui explicando, que o Estevão também fazia parte daqueles 7 servos. Filipe foi pregar, né, foi parar em Samaria, então ele foi pregar para o povo de Samaria. Mas antes da gente continuar, eu quero relembrar com você rapidinho sobre o contexto de Samaria, né? Quem eram os samaritanos? Então, em 722 a.C., o Império Assírio, né, que era o império ali da vez, derrotou as 10 tribos do norte, ou seja, Israel, e eles levaram cativos para várias regiões, né, do Império Assírio, as pessoas que tinham algum valor para eles, que poderia ser útil. Exemplo, os nobres, os cultos, os melhores profissionais, os líderes religiosos, como os sacerdotes, eles levaram. E deixaram em Samaria só quem? Os muito pobres, os defeituosos, né? Aquelas pessoas que não tinham a mínima condição, né, às vezes até de viver, não tinha nem o que comer. E eles deixaram lá a própria sorte. Bem, como os religiosos, a liderança em si, também foi levada cativa, quem ficou lá em Samaria fez como que desenvolveu uma nova versão do judaísmo. Então, aí, a partir daquele momento, eles só aceitavam mesmo a Torá, né, que é os 5 primeiros livros do Velho Testamento, e eles não adoravam mais em Jerusalém. Eles adoravam num monte que eles escolheram e fizeram aquele monte ser o Monte Santo de adoração a eles. Mas a bagunça dos assírios não termina por aí. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram pessoas de outras regiões do império, cativos, e trouxeram para Samaria. Então você já começa a imaginar o que pode ter acontecido, não é verdade? Os gentios, né, que essas pessoas todas eram gentios, com os judeus de Samaria, começaram a se unir em matrimônio, começaram a se unir em casamento. E o fruto, né, desses matrimônios, que foram essas crianças que nasceram, eram como que
considerados ali judeus fake, né? Vamos dizer assim, era misturado. Então, isso causou uma raiva muito grande nos judeus, né, de Jerusalém, e eles não aceitavam, né, de jeito nenhum o povo de Samaria, os samaritanos. Eles desviavam o caminho para chegar num destino que tivesse que passar por Samaria fosse mais rápido. Eles não passavam, eles davam a volta. E os samaritanos, digamos assim, não queriam muita coisa, né? Eles só queriam aquela consideração. Mas os judeus, eles nem podiam, eles nem falavam com um samaritano. Por isso que naquela conversa que Jesus, né, tem com a mulher lá no poço, vocês lembram, né? Pois é, que ele pede água, mas na verdade ali ele estava confrontando ela, né, espiritualmente. Ela acha estranho aquilo, né, um judeu falando com ela. E naquele episódio tem uma parte muito importante, uma mensagem muito importante. É João 4:25, que ela diz assim, para Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Pois é com esse povo esquecido, né, pelos judeus, desconsiderados pelos judeus, que Filipe começa, então, o seu ministério. E ele já começa contando para os samaritanos que Jesus, o Messias, já veio. E que os samaritanos também são muito bem-vindos ao reino de Jesus, ao reino de Deus. E multidões ouvem aquilo que Filipe está falando e eles começam a crer, né? E muitas pessoas ali em Samaria aceitam a Jesus. É tão grande o sucesso desse ministério que Pedro e João, né, partem lá de onde eles estavam e vão para lá, para Samaria, para ajudar Filipe. Conclusão, as pessoas, né, que aceitaram a Jesus lá de Samaria também foram autenticadas pelo Espírito Santo. Bem, então um anjo apareceu a Filipe e disse o seguinte: Filipe poderia até ter coçado a cabeça, achado estranho, ter questionado Deus, porque a estrada ao sul de Jerusalém era um deserto, não tinha nada lá. E ele poderia dizer para Deus: mas o senhor não está meio equivocado, não? Mas ele ficou assim, olha, só adorando a Deus. Ele obedeceu, levantou e seguiu viagem lá para aquela estrada deserta, né, que não tinha nada. Bem, na verdade, ele encontrou lá naquela estrada com o eunuco da Etiópia, da corte da rainha Candace. Esse homem tinha um alto posto, né, daquele reinado, naquele governo, porque ele cuidava das finanças da rainha. O eunuco estava voltando de Jerusalém, pois ele tinha ido lá adorar ao Deus dos judeus. Bem, ele vinha de uma viagem muito cansativa, né? Apesar que ele vinha dessa carruagem maravilhosa aí, mas era cansativa, era longa a viagem. E vocês acreditam que ele não podia nem entrar no templo? Ele não entrava no templo, porque como ele era um homem castrado, ele era dito como um defeituoso. Mesmo assim, a Bíblia fala que ele ia regularmente adorar a Deus lá em Jerusalém. Bem, a Bíblia conta que Filipe vinha acompanhando. Cadê o Filipe? Acompanhando o eunuco. E ele ouve o eunuco, então, lendo em voz alta uma passagem que fica em Isaías, capítulo 53, versos 7 e 8. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado.
Bem, a carruagem então para e Filipe começa a conversar com o eunuco. Isso. Filipe então fala para ele que, na verdade, não era do profeta que a passagem estava falando, mas sim de Jesus. E esse homem, esse eunuco, na hora, ele aceitou a Cristo. Então eles procuraram aonde tinha água, naquela estrada deserta, encontraram. Então Filipe batiza o eunuco e no estalar de dedos, Filipe desaparece da presença daquele eunuco. E ele então vai seguir viagem de volta para o lugar de onde ele veio, que era na África, na Etiópia. E talvez esse eunuco foi um dos primeiros missionários cristãos, né, a estar na África. De onde era o eunuco? Da Etiópia. Não esqueça que é importante. Bem, Deus fez com que Filipe, né, saísse de Samaria, né, para dar oportunidade para um eunuco, né, um africano, uma pessoa, numa estrada deserta. E com isso a gente sabe, a gente chega à conclusão de que Deus, na verdade, né, para Deus todas as vidas importam. Cada vida importa. E Deus sabe exatamente onde nós estamos. Ele sabe onde você está, Ele sabe onde eu estou. E não há lugar fora do alcance de Deus. E agora você tem 30 segundos. Vamos lá ver o nosso próximo evento, que é o 14º evento, a conversão de Saulo. Pode trazer o visual, por favor. Eu estou vendo pouca gente fazendo o desenho. Chega no final, última aula, se você não tiver feito, você não vai ter nota referente a esse desenho, tá bom? E não pode fazer na última semana os 20. Então vai ser você e sua consciência perante Deus aí sobre a regrinha desses desenhos, tá bom? Tem que fazer, começar aqui durante a aula. Em casa você pode dar ali uma melhorada, tá bom? Mas era para ter trazido a sua folhinha do desenho. Mas vamos lá para esse próximo evento. A conversão de Saulo. Anote aí, a referência é Atos 9. Atos 9. Bom, e Saulo, ele levava a perseguição tão a sério, mas tão a sério, que ele chegou a pedir autorização para caçar os seguidores de Cristo em outros lugares. Eu acho que provavelmente, né, ele já tinha devastado a igreja em Jerusalém. Só que ele não estava satisfeito. Saulo, ele queria mais. Ele queria mais perseguição. Então ele foi para Damasco. Foi para a cidade de Damasco. Estava sedento para acabar com aquela afronta ao judaísmo. E para você ter noção, Damasco ficava a cerca de 300 quilômetros de Jerusalém. Essa é a distância de Manaus e Itacoatiara. Você que já fez esse percurso sabe que é muito chão para chegar lá. Então esse era o percurso que Saulo estava disposto a fazer para continuar a perseguição. E para Saulo, Jesus, ele era um criminoso. E todos os seus seguidores deviam ser mortos, deviam ser presos. E esse era o plano de Saulo. Mas Deus tinha outros planos. E aí no caminho para Damasco, quem aparece para Saulo? Jesus. Jesus aparece para Saulo. Então, questão de prova, para você colocar aí na sua anotação. Onde estava Saulo quando Jesus lhe apareceu? Aonde? A caminho de Damasco. Saulo estava a caminho de Damasco quando Jesus apareceu a ele. Então, coloque aí o lado esquerdo da sua anotação. E antes de chegar ao seu destino, Saulo, ele se depara ali com uma luz muito intensa, muito forte, vinda do céu, e ele cai no chão, totalmente desconcertado, e ali acontece uma conversa que vai mudar para sempre a vida de Saulo. E para você entender, conseguir visualizar melhor como foi essa cena, preste bastante atenção nesse vídeo agora.
Legal. E Saulo, ele perseguia os seguidores de Cristo. Mas a quem ele realmente perseguia? Quem? A Jesus. Era a Jesus quem ele realmente perseguia. Então coloque aí uma questão de prova. Saulo, ele matava os seguidores de Cristo. Mas quem realmente ele perseguia? A Jesus. Era a Jesus que Saulo perseguia. Coloque aí essa informação importante na sua anotação. E o próprio Jesus estava ali diante dele, vivo, verdadeiro. Saulo, ele viu e falou com Jesus. Ele teve um encontro pessoal com aquele que, para os fariseus, era uma fraude. Mas a grande questão é que agora, tudo aquilo que Saulo havia crido durante toda a sua vida, até aquele momento, havia desmoronado, havia caído por terra. Saulo, ele estava agora sem chão, e aquele encontro com Jesus significava uma verdade um pouco inconveniente e dolorosa para ele. Mas que verdade era essa? A verdade de que todos os que haviam sido perseguidos, todos os que haviam sido presos, maltratados, condenados à morte, Estevão, os discípulos, esses estavam certos. E Saulo estava completamente errado. Enquanto isso, Deus ele chama um homem de Damasco, chamado Ananias. Deus fala para ele: Ananias, eu vou te passar um endereço para onde eu quero que você vá. Quando chegar lá, você vai procurar um homem chamado Saulo. Aí Ananias tremeu na base já, né? Sabia quem era Saulo, tremeu um pouco na base, mas Senhor, esse não é aquele galeroso que perseguia os cristãos e matava os cristãos? Aí é que entra aquela passagem linda de Atos 9, 15 e 17. O Senhor fala para Ananias: Ananias, vá, esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis, perante os gentios e perante todo o povo de Israel. Eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Cara, você vai chegar a arrepiar esse versículo, né? Muito forte. Deus fala isso para Ananias. E Ananias, sem entender nada, com medo também, com certeza, obedeceu e foi enviado para curar a cegueira de Saulo. E essa informação é uma outra questão de prova. Quem o Senhor enviou para curar Saulo da sua cegueira? Quem foi? A Ananias. Então coloque aí, foi a Ananias que o Senhor enviou. Saulo, agora, ele já era salvo em Cristo Jesus. Ele passou vários dias com os discípulos em Damasco, e logo ele começou a anunciar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. E aí todos ficaram surpresos, pois sabiam que a ida de Saulo para Damasco tinha sido para prender os cristãos. E as provas que Saulo apresentava nas Escrituras de que Jesus era realmente o Messias, essas provas eram tão fortes que os judeus de Damasco, eles não sabiam o que falar. Saulo era muito forte na palavra, ele sabia muito, ele conhecia muito bem. E aí, por causa dessa mensagem, os judeus de Damasco se reuniram e decidiram matar Saulo. Agora, para você ver, o perseguidor passa a ser perseguido, não é verdade? Só que Paulo ele fica sabendo desse plano, de que queriam matar ele. E aí os irmãos, à noite, colocaram Paulo num cesto e desceram ele pelo muro da cidade, porque até os portões estavam fechados, vigiados, com ordem para matar Saulo. E aí, quando chegou em Jerusalém, Saulo ele tentou se juntar com os seguidores de Jesus de lá. Mas quando eles viram Saulo, ficaram o quê? Com medo, porque esse era o perseguidor. Eles não sabiam, não estavam acreditando que agora Saulo era também um seguidor
de Cristo. Aí Deus envia um abençoado, Deus envia Barnabé, e Barnabé apresenta Saulo aos apóstolos e conta como tudo havia acontecido. E aí, andando por toda Jerusalém, Saulo sai anunciando ali corajosamente o evangelho entre os judeus. Mas agora, os judeus, eles passam a ver Saulo como traidor e tentam também novamente matá-lo. E aí os irmãos de lá, eles enviam Saulo escondido para Jerusalém e depois para a cidade de Tarso. A missão de Saulo está apenas começando. Então você tem a partir de agora 30 segundos para fazer o desenho desse evento, a conversão de Saulo. 30 segundos. Desenha aí uma luz, né, um boneco jogado no chão. O que mais? Para ajudar você nas ideias aí. Vai rabiscando. Alguém com o olho fechado, né? Ficou cego. Acabando. Pronto. Ok, vamos agora para a nossa atividade. Você vai ficar de pé agora, tá? Levante aí, deixe seu caderninho, descanse o banco aí, a cadeira. Ficamos muito tempo sentados já. E você vai fazer uma dupla. Escolha uma pessoa aí do seu lado, faça a dupla direitinho, tá? E para essa atividade, a dupla aí, você vai ter que escolher a pessoa 1 e a pessoa 2. Escolhe aí, eu sou a pessoa 1, você é a pessoa 2. Já? É importante que todo mundo participe, tá? Faça sua dupla aí, escolha a pessoa para ser a sua dupla. Aí, gente, ó, nós vamos ter 30 segundos, cada um vai ter 30 segundos para descrever todo o evento. Na aula passada, nós tivemos 10 eventos, não foram? Foram 10 eventos, vocês desenharam aí. E aí, a pessoa 1 vai descrever o primeiro evento, a pessoa 2 descreve o segundo. Aí depois, a pessoa 1 o terceiro e a pessoa 2 o quarto. Cada um vai ter 30 segundos para descrever esse evento, beleza? Então, pessoa 1 e pessoa 2 escolhidos aí já. Estão com os papéis na mão. Pegue seu desenho. Então, a partir de agora, pessoa 1, 30 segundos para descrever o primeiro evento. Vamos lá. O que aconteceu no primeiro evento? Pessoa 1. Foi assim, assim. Isso. E parou. Segundo evento agora, pessoa 2. Pessoa 2 descreve o segundo evento. Começando. Trinta segundos, gente. Sejam rápidos. Explica aí. Aconteceu assim, desse jeito. Olha aqui o meu desenho. Mostra o desenho para a pessoa. E parou. Terceiro evento agora. Pessoa 1, descrevendo o terceiro evento. Muito fácil, né? Tendo o painel aqui, fica muito tranquilo, né? E próximo evento. Trocou de pessoa. Trocou de dupla. Isso, explica direitinho. Tem que explicar.
Ninguém sozinho, ninguém sozinho. Próximo evento, trocou. Próximo evento. Troca. Próximo. Já estamos em qual evento, gente? Sexto, vamos lá. Sexto evento. Ninguém falando sozinho. Todo mundo tem que falar. Sétimo evento, troca a pessoa para explicar. O que aconteceu? Pedro e João no Sinédrio, isso aí. Parou. Oitavo evento, troca a pessoa. Ananias e Safira. O que aconteceu lá no evento? Venderam, né? Não entregaram aí o dinheiro todo. Parou. Nono evento, penúltimo da aula passada. Perseguidos. O que aconteceu? E o último evento, décimo, a escolha dos 7 servos. O que era necessário para ser um dos 7 servos, né? Tinham 3 critérios lá. Explique aí direitinho. Perfeito. Eventos revisados. Vamos para o próximo. E o no... Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, oi. E o nosso próximo evento é o evento 15. Pedro ressuscita Dorcas. Referência a Atos 9, do 31 ao 43. É onde está relatado esse evento, tá? Então, gente, com a conversão aqui de Saulo, né? Enfim, ele se converteu. E aí a igreja, ela começa a viver um curto período de paz. E aí, por causa disso, os apóstolos, eles começam a fazer, né, algumas viagens por cidades próximas, né, cidade da Judéia, Galiléia, Samaria, né, a fim de levar o evangelho. E aí, numa dessas viagens, né, Pedro, ele vai até uma cidade chamada Lida, tá? Decore o nome dessa cidade, Lida.
E lá Pedro, ele cura um paralítico. E a Bíblia menciona que toda a cidade se converteu por causa dessa cura, né? Através dessa cura, toda a cidade de Lida se converte. A 15 quilômetros de Lida existia uma outra cidade chamada Jope, tá? É onde viveu e morreu uma mulher chamada Dorcas. Dorcas era o nome em grego, tá, gente? Porque em aramaico o nome dela era Tabita. Tá? E é importante você lembrar esse fato, que daqui a pouco eu vou retornar nisso. E Dorcas, ela era uma mulher muito bondosa. A Bíblia fala a respeito do amor que ela tinha pelas pessoas. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta e vamos ver se você aí prestou atenção. Dorcas morava em que cidade? Não, Lida não. Jope. Jope, tá? Dorcas morava em Jope. Lida era onde Pedro estava, tá? Agora a gente está em outra cidade, a gente está na cidade de Jope. Dorcas, gente, ela é mencionada na Bíblia como discípula de Jesus. E é interessante porque, não que Jesus só tenha tido Dorcas como discípula, tá? Mas ela é a única mulher na Bíblia que é chamada de discípula de Jesus. Interessante, né? Porque mostra o quão essa mulher era uma mulher dedicada, né, a Deus, era uma mulher que seguia os ensinamentos de Jesus, era realmente uma discípula de Cristo. Só falando um pouquinho de Jope, não sei se vocês já ouviram, né, falar dessa cidade no Velho Testamento, porque ela aparece lá no Velho Testamento também. A primeira menção dessa cidade, que era uma cidade portuária e muito antiga, é lá em 2 Crônicas 2,16, que fala, né, que Jope era uma rota, né, de transporte de materiais do templo, para a construção do templo lá durante o reinado de Salomão. Então, é a primeira menção dessa cidade. E também foi nessa cidade que um profeta tentou fugir de Deus, e aí ele chegou nessa cidade para fugir no navio. Você lembra quem é esse profeta? Jonas. Então, também aí uma outra menção da cidade de Jope. Mas voltando lá à história de Dorcas, Dorcas, ela era uma mulher que ela realmente cumpria, né, os ensinamentos de Jesus, ela buscava, né, cumprir os ensinamentos de Jesus, ela amava as pessoas. E ela costumava costurar para as pessoas, principalmente para as viúvas, né? E também ela dava esmolas. Então a Bíblia deixa muito claro assim que ela era uma mulher realmente muito generosa, muito bondosa. Era uma mulher muito simples, mas que usava seus dons para engrandecer o nome de Deus e para amar as pessoas. E você? Você tem usado seus dons para amar as pessoas? Para engrandecer o nome de Deus? Uma boa pergunta para a gente refletir, né? Como nós temos sido como cristãos? Temos usado os dons que Deus nos deu? Né? Aí você pode pensar, Jaque, mas eu não sei costurar como Dorcas. Mas você tem outros dons, né? Deus deu para você outros dons. E o principal dom que você tem é a vida, né? Então, use sua vida também, né? Nós temos que usar a nossa vida para amar as pessoas e engrandecer o nome de Deus com isso, né? E quando Dorcas morreu, gente, assim, a cidade ficou muito triste porque ela era uma pessoa muito querida. Então, todo mundo ficou muito triste. Só que aí, algumas pessoas lembraram que Pedro estava na região, estava ali próximo à cidade de Jope. Ele estava na cidade de... Quem vai lembrar? De Lida. Muito bem, eu ouvi ali. Aqui. Na cidade de Lida. E aí eles mandaram chamar Pedro. E quando Pedro chegou, ele prontamente foi para a cidade de Jope. E quando ele chegou lá em Jope, vamos ver o que aconteceu quando ele encontrou Dorcas morta? Vamos lá ver. Ela era uma mulher tão boa. Que tristeza, meu Deus.
Mulheres, se acalmem. Tabita morreu, Pedro. Olha a roupa que ela costurava para os nossos meninos. Ela amava tanto as pessoas, não merecia um final assim. Mulheres, saiam por um momento. Tabita, levante-se. Pedro, você realizou um milagre. Que alegria! Essa Não, minha era. filha. Foi em nome de Jesus que isso aconteceu. Eu sou apenas um servo do Senhor. Não era pra ser uma cena engraçada, tá, gente? A mulher morreu aqui. Gente, é interessante a gente notar que Pedro, ele se ajoelhou, orou e falou: Tabita, não Tabita, tá? Tabita, levante-se. E por que isso é tão importante? Você lembra algo parecido com isso no Evangelho? Você lembra? A ressurreição da filha de Jairo. O que Jesus falou para a filha de Jairo? Talita, levante-se. E por que isso é interessante para a gente frisar aqui? Porque isso mostra que Pedro, ele foi apenas um instrumento de Deus para realizar aquele milagre. E Pedro fez exatamente como Jesus fez. Ele fez exatamente como Jesus ensinou. Isso por quê? Porque Pedro, ele não queria créditos para ele. Ele queria créditos para Jesus. Ele queria mostrar que Jesus fez aquele milagre. E pelo poder de Deus, Dorcas, ela ressuscitou, né? Pedro, usado como um instrumento de Deus, ressuscitou Dorcas e ela continuou a servir, né? Continuou a amar as pessoas. E a notícia se espalhou pela cidade e muitos creram. E agora você tem 30 segundos para fazer o desenho Pedro ressuscita Dorcas. Desenha aí um bonequinho jogado no chão, né? Um outro bonequinho lá orando, né? Lembrar aí Pedro ressuscitando Dorcas. Oito segundos. É só o bonequinho de palitinho, gente. Não é desenho bonito, não. Acabou o tempo. Vamos para o nosso próximo evento. Muito bem, próximo evento, Pedro e Cornélio, 16º evento. Esse evento está em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. E nós vamos falar mais um pouco sobre Pedro. Você vê aí que no início do livro de Atos, Pedro ele aparece bastante mesmo, né? Em vários eventos ele está presente. E por ele estar presente em vários eventos, nós acabamos percebendo várias características aí do Pedro. Ele pregou no dia de Pentecostes e 3.000 pessoas se converteram. Ele curou o paralítico ali na porta principal do templo, chamada Formosa, né, nós vimos. Ele curou também ali em Lida o paralítico, de forma que a cidade se converteu, né? Ressuscitou Dorcas também, lá em Jope. Então, Pedro ele tinha ali um zelo por fazer, né, por cumprir a missão de Jesus. Lembra da grande comissão? Que era levar o evangelho, né, que Jesus tinha passado para os seus discípulos, para os seus seguidores. E isso estava correto. Mas Pedro, como todo homem, era cheio de defeitos. E um desses defeitos que Pedro tinha era o preconceito. Preconceito. Como todo judeu puro da época, né, Pedro não se associava com gentios. Ele não ia para uma casa onde estivesse gentios, ele não tinha comunhão com gentios, ele não comia com gentios, isso era algo muito importante para eles. Então Pedro tinha preconceito, ele era preconceituoso. E Deus queria mudar isso na vida dele. Tanto que, como que a grande comissão ela iria para frente, seria uma missão cumprida, se os judeus que receberam a mensagem de Jesus não passassem essa mensagem
para os gentios, para aqueles que não eram judeus também. Então, Pedro precisava ser sarado desse preconceito. Então, a história começa numa cidade chamada Cesareia, que ficava 70 quilômetros de distância da cidade de Jope. E ali morava um homem chamado Cornélio, gente. Cornélio, que era um centurião romano, ou seja, ele comandava 100 soldados romanos. Né? Então, era um homem durão, era um militar. Mas, ao mesmo tempo, Cornélio era uma ótima pessoa. Ele dava esmolas, ele seguia a palavra de Deus. Ele era uma ótima pessoa. Ele era um bom chefe de família, era temente a Deus. E por causa disso, ele recebeu uma visão. E na visão, um anjo aparecia e dizia assim: suas orações e esmolas subiram como oferta diante de Deus. Mande alguns homens a Jope para trazerem Pedro. Isso está em Atos, capítulo 10, versículo 4 e 6. Tá? Logo ali no começo do nosso evento. E mais, gente, o anjo, ele deu todo o endereço de onde Pedro estava, para que Cornélio mandasse trazer Pedro dali. Então, Cornélio seleciona 2 servos e um soldado temente a Deus. E esses 3, eles vão até onde Pedro estava. E Pedro, ele estava em Jope, né? E ao meio-dia, Pedro estava em cima do terraço, né, do lugar onde ele estava, e ali ele teve uma visão, com fome talvez, né? Ele estava com fome. Ele teve essa visão. E nessa visão, Pedro viu um lençol preso pelas 4 pontas, e nesse lençol continha todo tipo de animais, né? Quadrúpedes, répteis, aves. Está até aí o lençol, ó. Então tinha todo tipo de animais nesse lençol. E o que acontecia? Uma voz dizia para Pedro: mate e coma. E Pedro dizia: de forma nenhuma, Senhor, eu nunca comi um animal imundo, impuro, nunca, em nenhum momento. Nunca fiz isso. E a Bíblia diz que essa visão aconteceu algumas vezes. E se repetiu. Então, o lençol descia, apareciam esses animais, a voz dizia para ele: mate, come, e ele negava para não comer. E conhecendo Pedro, quantas vezes vocês acham que isso apareceu e ele negou? 3 vezes, né? Vocês conhecem aí o Pedro. O Pedro, ele só funciona no 3. Então, isso aconteceu 3 vezes. E enquanto Pedro ainda estava pensando nessa visão, o que tinha acontecido, o que Deus queria falar para ele por meio disso, o Espírito Santo falou para ele que 3 homens estavam vindo e eles iriam chamar Pedro, e Pedro não podia hesitar, ele tinha que ir com esses 3 homens. Então, enquanto ele ainda estava refletindo sobre essa visão, o que Deus queria dizer, os 3 servos de Cornélio chegaram até lá e Pedro convidou eles para entrarem, ali eles almoçaram e passaram o dia, a noite, e no dia seguinte foram até a casa de Cornélio, lá em Cesareia. E aí Pedro, ao chegar lá, ele percebe que tinha muita gente. Ele se encontrou com muita gente na casa de Cornélio. Cornélio chamou seus parentes, seus amigos mais íntimos, para estar nesse encontro com Pedro. E depois de saber que Cornélio também havia tido uma visão, ele diz, o Pedro, esse homem, cheio de defeitos, preconceituoso, ele diz uma das frases, algo mais lindo da Bíblia. E isso está em Atos capítulo 10, versículo 34 e 35. Diz assim: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Olha só a declaração que Pedro, um homem cheio de preconceitos, agora está fazendo aqui. Então, olha só como Deus transforma. Deus estava transformando. Deus estava mostrando por que ele tinha tido aquela visão, né? Então, finalmente, Pedro entendeu o significado dessa visão. Deus mandou o lençol para Pedro para ensinar uma grande verdade. O evangelho é para todos. E aqui está uma questão de prova que nós precisamos anotar aí no caderno. Novamente, Deus mandou a visão do lençol a Pedro para ensinar que grande verdade? O evangelho é para todos.
Então Pedro pregou o evangelho para o centurião e para as pessoas que estavam ali naquele lugar, e todos foram salvos e batizados. E além disso, eles receberam o batismo do Espírito Santo, semelhante ao que havia acontecido com os samaritanos lá atrás. E aqui está mais uma questão de prova também. Note aí. O Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam na casa de Cornélio. O que aconteceu com as pessoas que ouviram a mensagem de Pedro na casa de Cornélio? O Espírito Santo desceu sobre todos. Ok? O Espírito Santo desceu sobre todos. Então aqui há uma autenticação, né? Primeiro, lá em Pentecostes, os apóstolos foram autenticados, né? Os judeus. Depois, os samaritanos, com Filipe. E agora, os gentios, com Cornélio e aqueles que estavam naquela casa. Então, Deus estava mostrando que a grande comissão, ela é verdadeira. Lembram? Primeiro, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, não só os judeus, mas todos os que temem ao Senhor recebem a salvação. Então, agora, os gentios estão autenticados. De volta a Jerusalém, Pedro é chamado para Jerusalém novamente, né? E lá ele precisa explicar o que tinha acontecido. Por que Pedro estava em comunhão com os gentios? O que tinha acontecido ali? Então Pedro explica que o Espírito Santo ele vem também sobre os judeus e tudo o que tinha acontecido na casa de Cornélio. E assim aquelas pessoas que ali estavam entendem também isso, que o Espírito Santo, então há salvação também para os gentios. Tá? E agora nós temos 30 segundos para fazer o desenho do 16º evento. Você pode fazer aí o lençol, desenha os animais no meio do lençol. Use sua criatividade. Sei que só deve ter desenhista aqui, certeza. Ok? Vamos para o próximo evento. Então, anote aí no seu caderno o nome do evento número 17. A igreja em Antioquia da Síria. A igreja em Antioquia da Síria. Referência, Atos, capítulo 11, a partir do verso 19. E no período entre a morte de Estevão e a conversão de Saulo, a igreja sofreu uma grande perseguição e muitos discípulos de Jesus, né, foram espalhados, né, nós já sabemos, pela região da Judeia e também pela região de Samaria, como foi o caso de Filipe, que nós vimos aqui no evento número 13. E, no princípio, né, a tendência e o que acontecia realmente era que o evangelho ele era pregado apenas para os judeus. Mas depois da visão, né, que ocorreu com Pedro e Cornélio, né, como foi mostrado aqui, a mensagem também começou a ser pregada para os não-judeus, ou seja, para os gentios. E gentios são aquelas pessoas que não são judeus, nós seríamos considerados, então, gentios, né, já que nós não somos judeus. Antioquia da Síria era uma cidade, né, a terceira maior cidade do Império Romano, com 500 mil habitantes, então, assim, era muita gente, e ela só perdia em tamanho e importância para a capital, né, do Império Roma e também para Alexandria, no Egito. Atualmente, né, ela existe, a cidade de Antioquia da Síria, mas ela se chama Antáquia, e ela fica na região da Turquia. A notícia, né, de uma igreja lá em Antioquia da Síria chega até Jerusalém. E o que eles fizeram? Eles mandaram Barnabé justamente para Antioquia, para ajudar lá no trabalho, no ministério lá em Antioquia da Síria. E vocês lembram qual é o significado do nome Barnabé? Encorajador. Essa foi uma das coisas que ele foi fazer lá, encorajar. Encorajar, ensinar, dar o apoio, né? Fazer toda essa parte aí.
Mas, mesmo assim, o trabalho de Antioquia da Síria ainda estava muito longe, né, digamos assim, dele dar conta, porque o ministério em Antioquia da Síria foi muito abençoado. Então ele lembra, né, ele começa a lembrar, Barnabé, que lá em Tarso ficou uma pessoa que poderia muito bem ajudar nesse ministério lá em Antioquia. Quem será que é essa pessoa? Que é de Tarso? Saulo, isso mesmo. Barnabé foi lá em Tarso pegar Saulo para trazer para Antioquia, para ajudar ali naquele trabalho. Então, vocês acertaram aí nota 10 para vocês. E com exceção de Jerusalém, que era ali, digamos que um lugar que tinha muito trabalho, né, de evangelismo, Antioquia da Síria se torna, né, um lugar importante para o trabalho do evangelho. Inclusive, Saulo vai usar a Antioquia da Síria como se fosse um QG, né, como se fosse uma base, né, para ele estar lá, se reunir lá, pessoas irem para lá, né, das lideranças, e de lá sair para outros lugares, para outras missões. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 11, 26, bem rapidinho. Quem tiver celular é mais rápido ainda. E você vai ler o versículo, você vai descobrir um detalhe que se destaca, né, lá com os cristãos de Antioquia da Síria. 15 segundos para você descobrir. Já? Quem já descobriu? Já? Qual é o que se destaca lá? O que aconteceu lá? É isso mesmo, eu entendi certinho. Foi lá que pela primeira vez os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Essa informação é muito importante, viu, gente? Foi lá em Antioquia da Síria. Bem, outra coisa importante, né, que eu quero dizer para vocês, que os cristãos de Antioquia da Síria, eles meio que inventaram um código secreto. Por quê? Porque a perseguição era muito grande. E eles não podiam usar o símbolo da cruz, que era o mais óbvio, digamos assim. Porque o símbolo da cruz ia remeter diretamente, né, para Jesus. Ia ser muito pior para eles. Então, eles inventaram o símbolo sendo um peixe. E até hoje a gente vê isso, né? O peixe como símbolo cristão. Então, tá, mas tinham alguns detalhes que eu vou pedir para colocar aqui no slide, rapidinho. Que era o seguinte, só um primeiro, só a metade, isso. Então, como é que eles faziam? Uma pessoa, um cristão, fazia a metade de um peixe, na areia, né, na terra ali. E aí, a outra pessoa que estivesse ali por perto, sabendo do código, ia fazer a outra metade do peixe. Aí, olha, podia confiar um no outro. Os dois eram cristãos. Mas quando um fazia e o outro ficava, tipo, olhando sem saber o que significava aquilo, então não dava para confiar naquela outra pessoa. Aí sim, pode colocar o segundo. E esse símbolo também começou então a ser usado nas portas, né, das casas onde eram feitos cultos, nos lugares. Então, ficou ali para ser identificado que ali era um local de reunião, por exemplo. E lá eles poderiam entrar e estava acontecendo a reunião deles ali. Mas tem um outro detalhe também, que o símbolo do peixe passou a ter. A palavra peixe, pode passar. Em grego, a pronúncia, tá bom? É ishoie, a pronúncia. Pode passar? E eles fizeram dessa pronúncia, dessa palavra peixe em grego, um acrônimo. Então, cada letra remetia a uma palavra em grego, que aí está só a pronúncia para vocês poderem entender. Então, era Iesus Christus Theo Ios Sotar. Como eu não sei grego, você também não sabe grego, coloca em português para você. Queria dizer isso, gente. Jesus Cristo, Filho de Deus, salvar? Exatamente. Então, era isso que significava. Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. E agora você tem 30 segundos para você fazer aí o seu desenho desse evento número 17. Pode desenhar um peixe, olha. É rapidinho o peixe. Se você já vai lembrar.
Pronto. Dá só uma paradinha agora. Vamos para o evento 18. E anote o nome do evento 18. Herodes, Agripa, mata Tiago. Todas essas palavrinhas, tá? Herodes, Agripa, mata Tiago. Referência, Atos, capítulo 12, a partir do verso 1. Mas que Herodes era este, né? Porque tinha vários. Estamos falando do Herodes Agripa I, que era o governador da Palestina e o rei da Judéia entre os anos de 41 a 45 depois de Cristo. E Herodes Agripa I, né, mandou matar Tiago, irmão de João, só para agradar os judeus, só para ficar bem na fita com os judeus que eram perseguidores dos seguidores de Cristo. Tiago era, esse que morreu, um dos 12 apóstolos ali, os originais mesmo. Ele foi, na verdade, o primeiro apóstolo a morrer pela causa de Cristo. E não dava mesmo para esperar nada de bom, né, desse Herodes Agripa I. E eu quero, na verdade, trabalhar com você agora, para você conhecer essa família dos Herodes. Vamos conhecer? Então, vamos lá. Vamos começar por... É o segundo slide. Família dos Herodes. Vamos começar pelo Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande foi aquele que mandou matar todos os bebês do sexo masculino de 0 a 2 anos de idade, na época que Jesus tinha essa faixa etária, por conta, né, que ele ficou sabendo que tinha nascido, né, o Messias, e ele mandou fazer isso. E José, Maria e Jesus foram para o Egito, justamente esperar o tempo de voltar, digamos assim, depois que ele morreu, eles poderiam voltar. Então, esse é o Herodes o Grande. Ele teve 3 filhos: Herodes Aristóbulo, Herodes Filipe e Herodes Antipas. O Herodes Aristóbulo teve 2 filhos, um casal de filhos, que foi o Herodes Agripa I, que é aquele que mandou matar Tiago, e a Herodias. Olha aí, a Herodias. O que Herodias é para Herodes Antipas e Herodes Filipe? O que ela é? Sobrinha. Olha, vocês acertaram mais que o pessoal da de manhã, mas não deixa ninguém saber disso, tá bom? E aí, o que aconteceu? O Herodes Filipe, que era um dos tios, começou a gostar da Herodias e casou com a Herodias. Pode passar. E aí, Herodias, pode passar. Então, virou esposa. A sobrinha virou esposa do tio. Mas Herodes Antipas, adivinha? Também começou a gostar da sobrinha. E aí, ele começou a adulterar com a sobrinha. Já pensou uma coisa dessas? Ao ponto de roubar mesmo, né? De tirar ali a sobrinha do irmão e ficar com ela. Pode passar. Acho que já acabou. Pode passar. Acabou. Então, o Herodes Antipas, que era ali o que fez, que adulterou e roubou e ficou com a esposa do outro, ele tinha raiva de João Batista. E ela também, Herodias, tinha raiva de João Batista. Por quê? Porque João Batista batia de frente, né, com ele, dizendo que ele estava adulterando, né, com ela. E na primeira oportunidade, né, que houve, e eu não sei se você conhece essa história, mas é a história que Salomé, filha de Herodias, dança para o tio-avô, no caso, né? E aí ele, abestalhado que ficou, disse: me peça o reino, né? E, na verdade, ela foi lá com a mãe e ela disse: o que eu peço? Peça a cabeça de João Batista. E ela pediu a cabeça de João Batista para o tio-avô, que era, no caso, Herodes Antipas, e ele fez o que ela tinha mandado, né, ele fazer. O que você achou dessa família?
Olha, isso é para você nunca reclamar da família que você tem. Porque você acha que a sua família tem problema? Eu ainda esqueci de contar que o Herodes, o Grande, antes de morrer, matou o filho Herodes Aristóbulo. Matou ele. Agora desenha aí, 30 segundos. A família dos Herodes. Pronto. Vamos lá então para o nosso próximo evento. O anjo liberta Pedro. Coloque aí o próximo evento. Um anjo liberta Pedro. Atos 12, 1 ao 19. Um anjo liberta Pedro. Pode trazer o visual. Coloca aqui no painel. Um anjo liberta Pedro. E a gente já começa esse evento. Oh, coitada. Vou libertar essa irmã também. Coitada. E já começa esse evento com uma questão de prova. Quem libertou Pedro da prisão? Um anjo. Coloque aí, um anjo libertou Pedro. E aí, depois de matar, você viu aí, né? Questão do Herodes com Tiago. Depois de matar Tiago, Herodes, Agripa I, ele viu que isso agradava aos líderes religiosos dos judeus. Ele decidiu também agora prender Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Ele tinha a intenção de julgar Pedro em público depois da Páscoa. E Herodes colocou Pedro dentro de uma cela fechada, algemado, não só algemado, mas estava com ele 2 guardas dentro da cela, 2 guardas na porta da cela. A prisão tinha algumas barreiras até chegar à saída. E em cada barreira dessa tinha 4 soldados. Então, Pedro, ele estava guardado aí por mais ou menos 16 soldados. Era muito soldado. Então, a gente pode dizer que Pedro realmente, de verdade, estava preso. Porque tinha muita gente guardando ele. Mas o que Herodes não contava é que Deus continuava sendo Deus poderoso. E a igreja orava intensamente pela libertação de Pedro. E aí, na noite do seu julgamento, Pedro, ele estava dormindo entre 2 soldados, tranquilamente. Pedro era um homem de muita confiança em Deus, né? Uma noite anterior ao julgamento, ele estava dormindo, tranquilamente. E aí, naquele momento, um anjo apareceu, e aí uma luz muito forte ali brilhou na cela. Pedro, ele estava dormindo tão tranquilo que a luz não foi o suficiente para acordar ele. E aí o anjo teve que chegar lá, ei, bora mano, já cheguei. Tocou lá do lado de Pedro, e aí ele acordou, né? Se vestiu e seguiu o anjo. E aí, uma grande questão aqui é que Pedro ele era um pouco cabeça dura. Porque para ele, tudo isso era como se fosse um sonho ou uma visão. Pedro seguiu o anjo, passou pela primeira barreira. É um sonho? Isso aqui é um sonho. Aí seguiu o anjo, passou pela segunda barreira. Isso não pode ser verdade. Isso aqui é um sonho. Aí quando chegou na terceira barreira, viu aí? Terceira, Pedro, né? Parece que só funciona no 3 também. Na terceira barreira, aí os portões se abriram e o anjo deixou Pedro. E aí que veio cair a ficha de Pedro. E aí ele fala em Atos 12, 11. Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Saindo, Pedro, ele foi até a casa de Maria,
a mãe de João Marcos, porque lá tinham muitos cristãos orando para que ele fosse solto. Ele bateu na porta, a pessoa chegou lá, quando viu, não acreditou que era Pedro. Ficou todo mundo na casa perplexo ao saber que Pedro estava batendo na porta. Agora uma questão de prova. Qual o nome da dona da casa onde estavam orando por Pedro? Qual o nome? Maria. Maria. Era na casa de Maria que os cristãos estavam orando pela libertação de Pedro. A Maria, essa é a mãe de João Marcos. E o povo, ele tinha muita fé que o homem fosse liberto, mas quando aconteceu a provisão de Deus, eles não acreditaram. Parece um pouco com a gente, né? Ora a Deus por uma coisa, Deus atende e a gente não acredita. E foi isso que aconteceu. Mas eles abriram a porta, Pedro entrou, eles fizeram uma festa, e aí Pedro contou como tudo havia acontecido. E aí Herodes, ele não sabia o que tinha acontecido, nada. E aí ele mandou chamar Pedro, mandou buscar Pedro, e quando ele descobriu que Pedro tinha fugido da prisão, ele interrogou duramente todos os guardas e mandou matar os 16 guardas que haviam falhado. Então Herodes, né, gente boa demais. Ele na casa dele e eu na minha. Então você tem agora 30 segundos para desenhar esse evento. 30 segundos. O anjo, até caiu ali, ó. O anjo liberta Pedro. O anjo liberta Pedro. Aí, faltam 12 segundos. Aí desenha aí, né, umas grades, uma luz vindo de cima. Use a sua criatividade. Peça de Deus em 30 segundos só, tá? Acabou os 30, não peça mais não, que não tem mais tempo. Acabou, pronto. Vamos agora para o próximo evento e último de hoje, que é a morte de Herodes Agripa I. 20º evento, a morte de Herodes Agripa I, Atos 12, 21 a 23. E nós vimos agora há pouco, né, a situação toda, e logo após a libertação poderosa de Pedro, Herodes, ele foi de Jerusalém para Cesareia. Ele estava lá sentado no seu trono, ele ia fazer um discurso para o povo. Ele estava lá com seus trajes reais. E alguns historiadores dizem que a roupa de Herodes brilhava tanto que parecia que tinha glitter. Sabe o que é glitter? Aquele negocinho que brilha? Parecia que tinha glitter. A roupa dele de tanto que brilhava. Agora imagine um estádio assim, lotado de gente. Pense numa euforia. Era essa situação que estava passando Herodes Agripa I nesse momento, antes do seu discurso. E aí quando ele viu aquela multidão, quando a multidão, viu ele com aquela roupa brilhando, o discurso assim eloquente, né, um discurso bem feito, eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homens! É voz de Deus e não de homens! Começaram a gritar: é voz de Deus e não de homens. E aí o povo ficou eufórico naquele momento. E Herodes, ele pegou aquele elogio, ele não glorificou a Deus. Ele pegou esse elogio para ele. Que as pessoas estavam dizendo que ele era um Deus, não era um homem. Ele era um Deus. E Herodes, ele tinha dentro de si um pecado que Deus detesta, que é o pecado do orgulho. Então, a questãozinha de prova para você. Que pecado Deus detesta, pelo qual matou Herodes Agripa I? Qual é? Orgulho. Orgulho foi a causa da morte de Herodes. E aí Deus viu o orgulho de Herodes, ele enviou um anjo para ferir Herodes, e ele morreu podre, comido por vermes. Outra questão de prova para você anotar aí agora.
como Herodes Agripa I morreu? Comido por vermes, comido por vermes. Coloca aí o motivo da morte de Herodes Agripa I, comido por vermes. Mas foi instantânea essa morte? Aconteceu assim, por vermes? Não. Alguns historiadores, inclusive Flávio Josefo, que é um historiador judeu, ele diz que Herodes, ele teve uma dor abdominal tão forte, mas tão insuportável, que foi definhando ele até finalmente ele morrer. Então você vê aí o rei que era perseguidor da igreja, que foi aclamado como um Deus, agora estava morto. Só que a palavra do Senhor, né, continuava ali a crescer e a se espalhar pelo mundo. Você tem agora 30 segundos para fazer o desenho de Herodes Agripa I. A morte, né? A morte de Herodes. Então vem aí alguém caído, sendo comido por vermes. Alguma coisa assim que faça você lembrar dessa morte. Tá bom? Vamos rapidamente para a nossa revisão. Vai ser bem rápido, você vai ficar de pé agora. A gente vai fazer um quiz oral de tudo que nós vimos na aula de hoje. Tá bom? São perguntas importantes para você. Vamos lá, então, bem rápido. Pergunta daqui, resposta daí, tá bom? A primeira pessoa a morrer pela causa de Cristo? Muito bem. Cidade onde Saulo nasceu? As 3 línguas que Saulo falava? Ok, vou considerar correto. Saulo era judeu, mas por ter nascido em Tarso, também ele ganhou que nacionalidade? Exatamente. A Torá, nome dado a quais livros do Velho Testamento? Muito bem. A linha religiosa de Saulo? Isso mesmo, fariseu. De que país era o eunuco que Filipe evangelizou? Muito bem. Onde estava Saulo quando Jesus lhe apareceu? Olha, está abaixando aí, né? Vamos lá, respira. Quem o Senhor enviou para curar Saulo de sua cegueira? Muito bem. Saulo matava seguidores de Cristo, mas a quem Saulo realmente perseguia? Dorcas, também conhecida como Tabita, ou Tabita, morava em que cidade? Jope, isso mesmo. Deus mandou a visão do lençol para Pedro para ensinar que verdade? O evangelho é para todos, isso mesmo. O que aconteceu com as pessoas que ouviram a mensagem de Pedro na casa de Cornélio? Foram autenticados ali pelo Espírito Santo. Cidade onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristão pela primeira vez? Vixe Maria! Cidade de Antioquia da Síria. De novo, cidade de Antioquia da... Tá. Para agradar aos judeus, quem matou Tiago, irmão de João? O gripado, né? Quem libertou Pedro da prisão? Dona da casa onde os cristãos estavam orando por Pedro? O pecado que Deus detesta e pelo qual matou Herodes Agripa I? O modo da morte de Herodes Agripa I? Palmas para vocês, muito bem. Muito obrigado, estão todos dispensados. Agora só vamos aguardar para o nosso culto.